Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Nós vamos falar hoje sobre os ensinamentos de Jesus a respeito da família, que é aí a nossa terceira grande área da vida humana. Então já falamos aqui da vida financeira, já falamos aqui sobre os ensinamentos de Jesus a respeito dos nossos relacionamentos pessoais. Falamos aqui os ensinamentos de Jesus sobre os relacionamentos intrapessoais, o relacionamento seu com você mesmo. E agora nós falaremos sobre os ensinamentos de Jesus a respeito da família. Pedi para que desliguem o celular. Lucas 14, 26. Se você for falar, irmãos, aqui durante a aula, você precisa levantar o braço e para poder o microfone ir até você, senão não vai sair na live, né? Então essa aí é a novidade de hoje. Lucas 14, 26, diz assim o texto: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vou ler novamente. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, está aí o primeiro ensinamento, né? Mas antes da gente chegar nesse texto, na verdade, eu vou ler com você Lucas capítulo 2. Jesus, com 12 anos, nos dá o primeiro ensinamento a respeito da família, né? Que é desafiador. Lucas 2, do 42 até o 52. O texto base é esse que nós lemos, de Lucas 14, e a gente vai pegar aí a primeira lição de Lucas 2, do versículo 42 até o 52. Diz assim o texto: Quando ele atingiu os 12 anos, falando de Jesus, né? Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Gostaria já de abrir a oportunidade para vocês. Que ensinamento a gente tira dessa passagem aí? Que ensinamento de Jesus a gente tira dessa passagem? Por que obediência? Que texto que a senhora acha aí que fica clara a obediência? Que ensinamento podemos tirar desse acontecimento para a nossa família? Desse episódio aí que Jesus, no templo, com 12 anos de idade, que ensinamento a gente tira daí para a nossa família? O que você acha? Alguns, em relação, por exemplo, à questão dele ter 12 anos e já está conseguir dar respostas para aqueles que o perguntavam acerca da palavra de Deus, como diz aqui no verso 47. Tem também a relação dele estar obedecendo o pai, né? Ele está fazendo a vontade de Deus. Qual pai?
Ao Pai Celestial. Ao Pai Celestial, acima da vontade dos seus familiares, inclusive. Convém que eu faça mais a vontade de Deus do que participar da vontade da minha família. Quando uma coisa está, enfim, em confronto com a outra, eu preciso obedecer a Deus. E aí, todo mundo concorda aí com a Cris? Discorda? Deixa ela no barco sozinha aí? Que ensinamento a gente tira aí para nós? Talvez esteja aí um dos maiores desafios nosso para a nossa vida cristã, que é justamente saber esse equilíbrio, se ter esse discernimento de quando eu tenho que deixar a família um pouco de lado para realizar a obra de Deus, e quando eu tenho que agora não, eu tenho que cuidar da família, porque a gente fica nesse meio aí, nesse conflito. Porque ora você pensa assim, não, é minha família, a Bíblia diz que eu tenho que cuidar dos meus, porque se eu não cuidar dos meus é pior, eu serei pior do que o infiel. Mas a Bíblia também diz que eu tenho que amar mais a Jesus, que eu tenho que amar a Deus acima da minha família. Então Jesus, e a gente percebe que é conflitante, porque os pais de Jesus não compreenderam. E ele é um menino de 12 anos. A pergunta dos pais é, por que você deixou? A gente está aflito te procurando. E a resposta de Jesus é curiosa, porque ele diz, vocês não sabem que eu tenho que cumprir aquilo pelo qual eu vim a esse mundo, né? Que eu tenho que obedecer o Pai, que eu estou cuidando das coisas do Pai. A resposta de Jesus, por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa do meu Pai? A resposta de Jesus com 12 anos é, vocês não sabem disso? Vocês não estão sabendo que eu tenho que fazer a vontade de Deus? É bem curioso isso, por quê? Porque os pais, a visão dos pais é de que não, você tem que estar, principalmente com essa idade, tem que estar submisso a gente, e a gente vai perceber que quando a gente olha a família de Jesus, a mãe de Jesus, é essa visão terrena que a gente tem, né? A mãe e o pai vai cuidar do filho, até mesmo o filho com 20, 30 anos. Então você vai ver Maria, às vezes, cometendo esses excessos, né? E tentando tratar Jesus, ele já com 30 anos, como se fosse um menino, né? Em algum momento. Principalmente ali no casamento e tal, e querendo, de alguma forma, exercer alguma influência, e às vezes isso ocorrendo até um excesso. E Jesus sendo firme na sua posição, sem, no entanto, desobedecer à família. Então, aí eu entendo que nesse texto está um dos maiores desafios nossos. Até onde a gente tem que dar a toda a assistência à família e até onde a gente tem que dizer, vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? Até onde eu tenho que virar para o cônjuge, para o filho e dizer, você não sabe que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Você não sabe que eu fui chamado para isso, que eu fui criado para isso? E é desafiador, porque quem de nós não passa por conflitos semelhantes? Quem de nós não fica em casa muitas vezes e não sabe se vem para a igreja ou se vai para o shopping para passear com a família? Ou se vai ter que ficar em casa porque alguém está precisando de você e a gente tem a obra de Deus? Como a obra de Deus sofre com isso? Por quê? Porque muitos irmãos erram a mão. Ou abandonam a família de vez, ou muitas vezes abandonam a obra de Deus. Esse é o desafio. E Jesus trabalhou isso, até mesmo contrariando os pais, mesmo com 12 anos. Contrariando os pais, ele fica em Jerusalém, no templo, e acha que os pais deveriam ter entendido isso. Então, o Cristo aqui nos dá esse ensinamento, né? Deixa eu te fazer uma pergunta bem curiosa. Se Jesus, com 12 anos, achou que o pai e a mãe tinham que já ter o entendimento que ele deveria fazer a obra de Deus, será que hoje Jesus também não tem esse mesmo entendimento? Que a gente já era para saber que devemos fazer essa divisão de forma muito tranquila e muito sábia? Ou a gente acha que, não, mas Jesus vai me entender, porque eu estou cuidando da minha família. 3 domingos, 5 domingos. Jesus entende, porque, afinal de contas, né, é a família e tal. Será que Jesus entende? Porque Jesus dá uma resposta até firme aos seus pais. Por que vocês estão me procurando? Não sabe que eu tinha que ficar aqui? Será que hoje Jesus também não tem esse mesmo entendimento? Porque você não sabe que tem que fazer a minha obra? Você não sabe que tem que ter essa divisão? Você vai ter que se desdobrar aí em 2?
que você vai ter que cuidar da sua família, mas que também tem que cuidar das coisas do meu pai? Entende aí o nosso desafio? Que Deus possa nos dar sabedoria para ter esse discernimento. Por quê? Porque isso virou álibi para muitos irmãos. Virou álibi para poder não fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Porque as cobranças, né, e pode parecer que a igreja cobra demais, que os pastores cobram demais, não só a SEMI, como muitas igrejas. Só que, na verdade, a cobrança que vem é a cobrança naquilo que você se propôs a fazer. Ninguém te obrigou a fazer. Mas se você se propôs a fazer, é preciso ser feito. É preciso ser realizado e ser muito bem realizado. Só que agora a gente pega aquilo que é legítimo, que cuidar da família é legítimo, e se a gente não tiver esse discernimento, essa sabedoria, a gente usa isso como álibi. Não, eu tenho que cuidar da minha família. Não tem jeito. Tenho que cuidar da minha família. Tá, e quando é que a obra, aquilo que está na sua mão, vai ter como prioridade o seu engajamento, a sua criatividade, o seu empenho? Então é desafiador demais. Mas como Jesus disse em Lucas 14, 26, se você amar mais seu pai, seu cônjuge, seu filho, seu irmão, mais do que a mim, você não é digno para ser meu discípulo. Nós vamos ter que saber diferenciar essas coisas. E a gente fica aí, o primeiro ensinamento de Jesus, ele com 12 anos de idade. Será que as nossas crianças com 12 anos já têm esse discernimento? Se não tem, por que não tem? Se não tem, por que não tem? Aí entra os pais, né? Porque elas vêm copiando comportamentos. Ah, mas eu sempre falo para o meu filho que a obra de Deus é em primeiro lugar. Uma coisa é falar e uma coisa é você fazer. Falar é uma coisa, ele vai copiar o seu comportamento. Você vê o Isaac que copia o comportamento do Abraão. Inclusive até na mentira. É impressionante. Os filhos estão copiando o comportamento dos pais. O que você fala tem um peso. O que você faz tem peso triplicado. Então, se ele não vê você priorizando Deus e a obra de Deus, ele vai seguir os mesmos passos. A menos que Deus interfira e faça diferente. E aí fica à mercê de Deus. Fica no campo de atuação de Deus. Mas se for depender dos pais, e a gente olha para os filhos, quando a gente fala aqui uma criança de 12 anos ter esse discernimento, a gente dá risada porque realmente é complicado. Agora, se uma criança hoje de 12 anos não tem entendimento ainda do que é a obra de Deus, da seriedade da obra de Deus, é porque os pais não estão transmitindo isso para os filhos. É claro que a gente sabe que, em última instância, a decisão é da própria criança, do próprio adolescente. Porém, existe uma probabilidade muito maior dele seguir os seus passos se ele vê um bom exemplo dentro de casa. Agora, se ele não vê esse exemplo, obviamente, a probabilidade maior dele também se tornar relaxado na obra é imensa, né? A chance é imensa. Então, esse primeiro ensinamento de Jesus aí é esse discernimento, né? Sabedoria que a gente vai ter que ter para dividir o tempo. Quero ler outro texto com você, Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. (29). 19:29. Questionaram Jesus, e o que vamos receber, né? A gente tem... Pedro fala, sempre Pedro, né? No versículo 27. Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? E Jesus vai responder no 29. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aí é uma questão de fé, né? E esse deixar, é claro que aqui vai ter obras específicas. Tem obras missionárias que o missionário tem que deixar o pai e a mãe, não vai ter jeito. Mas aquele que tiver esse discernimento de que preciso fazer a obra de Deus e para isso eu vou ter que
dividir sabiamente o meu tempo? Ou seja, a obra não pode sofrer? Eu vou ter que cuidar da família, mas eu tenho que cuidar da obra de Deus também. Esse que vai ter esse discernimento e que vai executar isso, tem promessa de Jesus para ele. Só que a promessa não é para esse tempo, né? Por que a gente esmorece? Por que a gente desanima? Por que a gente se prostra? Porque parece que a gente não vê a solução, né? Não vê a recompensa, a gente não vê as coisas acontecendo, aí isso desanima. É a história, volta, sempre trago aqui a memória, né? A questão da dieta, da atividade física. A gente faz uma dieta, se de repente você já está aí umas 2 semanas fazendo dieta, e não vê muito resultado, né? Aí continua gordinho, continua cheio. Não, depende da dieta que a senhora fizer. Se a senhora fizer uma dieta muito restritiva, em 1 semana tu vai ver resultado, mas aí vai ter que ser uma coisa absurda. Agora, se a senhora fizer uma reeducação alimentar, o resultado vai ser mais longo. Aí por que muitos desistem? Porque não vê o resultado imediato. O resultado não vê ali, não é bate pronto, né? Eu fiz algo hoje e amanhã já estou vendo a solução. Inclusive, a Bíblia fala do juízo de Deus. Então, o homem faz uma coisa ruim e não vê o julgamento logo, né, do que ele fez, o coração dele tende a continuar fazendo. Está lá escrito em Eclesiastes. Como ele não vê o juízo sobre a má obra, o coração dele se inclina a continuar fazendo a má obra. Porque não é de bate-pronto, né? E quando não é de bate-pronto, a gente tá vendo? Eu fiz, não aconteceu nada. Fiz, não aconteceu nada. No reino de Deus, a gente se engaja, começa a realizar a obra e não vê imediatamente a solução, a gente tende a desanimar. E a dizer, para quê, né? Já estou aqui há 2 anos no Ensino Sem Fronteiras. Estou há 3 anos no Ensino Sem Fronteiras. O que eu estou vendo aqui? O que está acontecendo? Aí o nosso coração desanima. Já perdeu o propósito. A gente está aqui na SEMI, 12 anos, né? 12 anos. Aí, aos nossos olhos, a gente não está vendo muitas coisas acontecerem. Aí a gente tende a desanimar. Porque nós não temos esse olhar da fé. A promessa de Jesus vai herdar, vai receber vida eterna, mas não é amanhã. Pode até que amanhã você vai ter coisas que aconteçam, porém, nossos olhos não vão enxergar. Aí a gente esmorece, porque nós não estamos vendo. Então, aquele que sabe dividir o tempo sabiamente, vai receber de Jesus essas promessas. Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. É uma questão de fé. É uma questão de ter esperança. Vou escandalizar vocês. Ainda bem que vocês estão longe aí, né? Lucas 8, do 19 ao 21. Mais uma vez, a questão da divisão do tempo, né? Da sabedoria. Lucas 8, do 19 ao 21. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Qual a sua visão sobre esse texto? Qual a sua visão a respeito desse texto? Há quem diga que Jesus foi duríssimo aqui com a família, né? Áspero, até mesmo um pouco ignorante, né? Qual a sua visão a respeito dessa passagem aí? Aparece a mãe e os irmãos de Jesus, não conseguem chegar perto dele, alguém avisa, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele diz, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Se não aqueles que ouvem e fazem a vontade de Deus, né? E aí? Fala no microfone para poder sair na live. Primeiro porque ele era o filho de Deus e ele estava com uma missão ali, né? Que era fazer a vontade do Pai. E Maria, no caso, era a família dele, sim, por ele ter sido gerado por ela. Mas a missão dele era com Deus. E, logicamente, quem fazia a vontade de Deus
eram seus parentes, fariam parte da sua família, assim como seus irmãos também e sua mãe. No caso, que ele não os desconsiderou, mas ele quis dizer a todos que estavam presentes que eles seriam também da sua família, ou eles fariam parte da sua família, se eles fizessem a vontade de seu pai. Sim. Mais alguém? Na verdade, a gente gosta muito de ser preterido, né? A gente gosta muito de ter melhores lugares, de aparecer mais. Tá no DNA do ser humano, o diabo usa muito essa questão da gente aparecer mais, ou pela soberba, ou por alguma coisa que a gente fez, e às vezes até realmente sobressaiu, mas o tempo todo Deus vai nos chamar a atenção de que todos são importantes. Não existe essa predileção, e ele fez isso com a mãe dele e com os irmãos dele, não faria com qualquer outro. Então, o ensinamento maior não é a rejeição, porque não houve rejeição, mas de que todos são, diante de Deus, que têm prioridade da mesma forma. Interessante, né? Como isso tudo foi falado, né? É bom para a gente isso, na verdade. Né? Pode parecer duro com a família, mas isso dá aquela questão de nós como filhos por adoção, né? E isso fica muito claro, como a Diagonisa falou, porque essa mesma família é que não vai reconhecer ele ali como Messias, né? Vai falar, tu é o Cristo, tu é o Messias, vai lá e se apresenta em Jerusalém. Então, assim, isso na verdade, por mais que pareça duro ele falando para a família, para a gente é uma maravilha, né? Porque, como a Diagonisa falou, dá aquela sensação de pertencimento tanto quanto. Então, nós todos nos tornamos filhos por adoção, né? E a gente observando o contexto, fica até mais claro, né? Jesus está ensinando as multidões. Se você olhar os versículos anteriores ali, Jesus está falando a respeito da luz, está falando... Ele está num processo, e aí é o que a irmã falou, fazendo a vontade de Deus, que é a maior, ensinando as pessoas. Nesse contexto, chega a mãe e os irmãos. E aí, como tem uma multidão, elas não conseguem se aproximar de Jesus. E alguém parece ter essa ideia, não dá para dizer se é a mãe ou os irmãos que mandou chamar, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas alguém teve a ideia de chegar até o mestre e dizer, olha, sua mãe está aí. Ou seja, interrompendo o ensinamento de Jesus para a multidão, para poder lhe dar algum tipo de privilégio para os seus familiares. E Jesus deixa claro que não vai ter privilégio, porque todo aquele que ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, esse vai ser tratado como mãe, como irmão, como pai. Não tem privilégio. Que ensinamento a gente tira para a gente hoje? Acho que é muito claro, né? Não é porque a nossa família que tem que ter privilégios no reino de Deus. E isso acontece muito, né? Em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos líderes, se transformaram em verdadeira dinastia, né? Porque é meu filho, eu boto num cargo melhor, é a esposa, é a mãe, Não pode ter essa divisão. Reino de Deus é aquele, porque todos somos da família de Deus. O conceito agora é muito mais amplo do que apenas a família nuclear. A família nuclear, ela deve ter o seu cuidado, o seu engajamento, o seu amor, mas a família de Deus também. E aí está o nosso desafio. Por quê? Porque a gente vai cuidar dos nossos, mas a gente tem que cuidar da família de Deus também. A gente vai cuidar dos nossos, mas a gente tem que servir a Deus em primeiro lugar. A gente vai amar os nossos, mas tem que amar a Jesus acima do que os nossos entes queridos. A gente não vai desamparar os nossos, mas também não vai desamparar a família de Deus. E olha aí a crise que instala na nossa mente. E aí os líderes da igreja local, ele tem essa incumbência de alertar a igreja e dizer, olha, você está cometendo um excesso. Você tem que cuidar da sua família, sim, mas e a obra de Deus? E tem irmãos nossos padecendo. A gente precisa ter esse equilíbrio. E tem que chamar o irmão e dizer, olha, cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? E a sua sogra? Por que você não está cuidando dela? Porque não adianta você trabalhar também com toda a força na igreja e desamparar a sua mãe, e desamparar a sua avó, e desamparar o seu filho. Você vai ter que se esforçar para poder obedecer a Deus, tanto na família de Deus, quanto na sua família nuclear. São dois povos seus, que você vai ter que se desdobrar em atenção, cuidado e amor. E Jesus deixa claro aí que não vai haver privilégios no reino de Deus, por ser da família dele. É isso que ficou claro. Ou seja, estou aqui na essência, cumprindo a essência da vontade do Pai, que é ensinar o reino de Deus. E eu não posso parar aqui porque chegou a minha mãe, chegou meus irmãos, para dar um privilégio para eles.
eles também fazem parte desses ensinamentos, que eles também entendam isso. Para a gente, na igreja, da mesma forma. Não é porque é um parente que a gente vai dar privilégios. É claro que vamos amar, que vamos apoiar, que vamos ajudar, mas não pode ter privilégios. Sim? Vai ter que usar o microfone para sair na live. O mundo todo fica sabendo, senhor. Acho que está saindo, irmão. Está baixo, está saindo. Creia. Minha filha e meu genro, eles estão passando por um período assim. Foi colocada agora uma obra nas mãos do meu genro e da minha filha. E Satanás investiu sobre a vida deles no momento que eles mais estavam no topo lá para fazer a vontade do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque a minha filha teve o discernimento de enxergar que ali estava acontecendo, o que estava acontecendo era espiritual. Porque no momento que eles tomaram a liderança da igreja para conduzir uma igreja, ele investiu usando a minha neta. Tirou a minha neta de dentro de casa, levou a minha neta para a casa do pai. Minha neta mudou o comportamento totalmente. Foi horrível. E aí a gente foi em oração, e eu, sinceramente, eu pensei que a minha filha ia voltar atrás. Primeiro porque ela não tem muita ousadia no campo administrativo de uma igreja, né? Porque ela era só um membro, até há pouco tempo ela era só um membro da igreja. E, de repente, ela passou a ser uma coordenadora da igreja, junto com o esposo dela, que se tornou um pastor na igreja do Senhor. E, nesses momentos de aflição que eles estavam vivendo, eu louvo a Deus porque a minha filha, ela teve esse discernimento aqui, ela não parou em momento nenhum de fazer a obra do Senhor por causa do que estava acontecendo em relação à filha dela. Ao contrário, Deus deu um discernimento a ela, dela estar aconselhando a filha dela, e ela prosseguiu, junto com o esposo, fazendo a vontade do Senhor, não parou em momento nenhum. E agora, essa semana, para a minha alegria, a filha dela retornou para dentro de casa, tranquila, sem dar trabalho, e sexta-feira estava lá na igreja louvando a Deus junto com eles lá. Então, se ela tivesse parado para dar atenção à filha dela e deixado de fazer aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles para fazer, como seria? Porque a igreja não pode parar, a obra do Senhor não pode parar, né? Então, eu louvo a Deus porque eles tiveram esse discernimento aqui, porque a minha filha vê dessa maneira, que, primeiramente, é a obra do Senhor, em primeiro lugar. E também não deixar de olhar pela sua família. Em momento nenhum ela deixou de estar junto da filha dela, aconselhando, instruindo, mostrando a ela que ela estava errada, onde ela estava certa. E por louvar e exaltar o nome do Senhor nessa trajetória, o Senhor deu essa vitória para ela, para a glória do nome do Senhor, e a obra do Senhor continua a todo vapor lá em nome de Jesus, e eles continuam à frente dessa obra, fazendo aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles para fazer. Agradeço a oportunidade. É bom a gente, eu acho interessante a fala da irmã, eu queria só reforçar, né? Quando a irmã disse assim, que ela teve o discernimento espiritual, de observar pelo lado espiritual. E eu queria reforçar isso. Por quê? Porque a gente faz essa divisão, né? Isso aqui é espiritual, não é espiritual. A gente tem esse hábito, né? Isso aqui é espiritual. Isso aqui não é espiritual. Isso aqui... Se você for analisar tudo friamente, tudo é espiritual. Qualquer atitude que você for tomar terá implicações espirituais. Todas elas. Se eu decidir sair do meu trabalho agora, não quero mais trabalhar, não vai ter implicação espiritual isso? Eu vou me tornar pesado para a igreja, né? Eu vou precisar de recursos da igreja, porque eu tomei uma decisão que... isso é material, isso aqui é uma decisão racional. Se eu tomo uma decisão de me transferir, eu pegar um trabalho numa outra cidade, você acha que não vai ter implicação espiritual isso? Porque eu vou ter que me desdobrar, eu vou ter que estar menos tempo aqui, menos tempo de engajamento, mais preocupação lá, e isso não tem implicação espiritual?
O que eu estou querendo dizer? Tudo que você for fazer, você que é do reino de Deus, todas as decisões que você for tomar, todas elas terão implicações espirituais. E a gente precisa ter esse olhar. Se eu tomar essa decisão, qual é a implicação espiritual que vai ter nela? Por mais que ela seja algo racional, o recurso que você for gastar, o teu dinheiro, o teu salário, como é gasto, dependendo da decisão que você tomar. Imagina se você decide comprar alguma coisa que você não tem recurso e vai parcelar em 36 parcelas, ou 48 parcelas, ou 60, sei lá, 72 agora, tem empréstimo de 72, né? Não, tem de 96. 114? Imagina, a decisão, você toma, vou pegar um empréstimo de 144 parcelas. Isso não vai ter implicação espiritual? É claro que vai ter. Daqui a pouco, se você não consegue pagar, você já fica turbado de espírito. Muitas decisões que você vai tomar estarão contaminadas por essa aflição que você está passando. Daqui a pouco não consegue mais orar. Daqui a pouco o recurso que você poderia ajudar a obra não consegue mais ajudar. E aí isso não é espiritual? Isso também não é espiritual. Qualquer decisão que você toma na sua vida, se você nasceu de novo, ela vai ter implicação no mundo espiritual. Precisa ter esse discernimento e não achar que isso aqui é corriqueiro, isso aqui é racional, isso aqui é humano. Mas saiba que vai ter implicações ou no corpo de Cristo, ou na sua família, ou no seu relacionamento com Deus. Em alguma área vai afetar, tanto negativamente quanto positivamente. Na hora que você decide, não, eu vou viver com esse recurso aqui e vou gerir meu tempo de forma que eu fique um tempo mais tranquilo. Esse tempo de tranquilidade que você, na sua gestão, você chegou a essa conclusão, é um tempo que você vai ter mais para buscar mais a Deus, para ter mais convivência com a sua família, e isso tem implicações espirituais. Mais convivência com a família, mais convivência com Deus, mais convivência com a igreja, é óbvio que vai ser mais saudável. É óbvio que você vai fortalecer mais laços com a sua família, mais laços com a igreja, mais relacionamento com Deus. Olha as implicações espirituais. Coisas humanas, racionais. Quanto à obra de Deus, nós precisamos ter... a gente precisa decidir antes. Eu sempre falo isso aqui. Se você deixar para decidir as coisas em cima da hora, você sempre vai falhar. Não tenha dúvida. Por quê? Porque você vai estar sofrendo influências do momento. Se você decidir vir para a EBD e esperar tomar essa decisão quando você acorda de manhã nesse friozinho, você não vem, porque você vai sofrer a influência do cansaço no momento, do sono, da preguiça. A decisão tem que ser tomada antes. Tem que ser tomada já na hora que você aceitou Jesus. Olha, as decisões têm que ser tomadas com antecedência, dentro dessa racionalidade. Se você deixar para em cima da hora, é a história da atividade física, é a história da dieta, da reeducação alimentar. Se você deixar em cima da hora, quando eu chegar do trabalho eu decido se vou ou não fazer. Não vai fazer. Por quê? Você está cansado. Você só vai fazer se tiver tomado decisões antes. Organizar a sua vida financeira. Na hora que você está lá na fila para comprar o doce que você quer comer, para comprar o sapato que você quer, aí você vai decidir ali fazer uma reeducação financeira? Ali você não consegue. Porque você está motivado para comprar, você está encantado com o negócio, você tem que decidir antes e ser fiel à sua decisão. Na obra de Deus, se você deixar para decidir as coisas no dia, na hora, você não vai conseguir. É antes que decide. Aí, por isso eu fico tentando incutir aí na cabeça dos líderes de departamento. É uma dificuldade enorme. Faz o seu planejamento. A dificuldade de fazer o planejamento. Aí fica para a hora. Aí como é que a gente faz assim? Não, vamos deixar aqui. Vamos marcar para o sábado que vem. Aí o sábado que vem já está cheio de coisa para mim, não dá para fazer não. Vamos deixar para o domingo que vem. Não, domingo que vem está cheio de coisa. Não planejou, não sai. Resultado disso, como é que sai o trabalho? Não sai. A gente está vendo aí. Mais um ano que fica com muita dificuldade. Por quê? Porque não tem planejamento, não tem a decisão antecipada. Isso serve para tudo na sua vida. Essa disciplina para tudo. Ou você senta e toma a rédea da sua vida, assume esse protagonismo. Eu vou decidir que eu vou orar, que eu vou estudar, que eu vou fazer o curso bíblico, que eu vou fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Se você não decidir e deixar, não, amanhã quando eu chegar no trabalho eu decido se vou estudar a Bíblia ou não. O que vai acontecer? Não vai fazer. Vai estar cansado, vai estar com fome, vai estar pensando em ir na casa de alguém e não vai sair. Agora, quando você decide antes, a partir de hoje, toda terça, toda quinta, toda segunda, toda quarta à noite, eu vou estudar a Bíblia. Ponto, já decidi.
E aí, quando vier a distração, você vai estar focado. Não, essa aqui é a distração. Ó, irmão, não posso. Segunda não dá. Só situações emergenciais. Quando você toma essa decisão, fica muito mais fácil você cumprir do que você deixar para decidir em cima da hora. Aí, resultado disso, mais um ano de menos estudo bíblico, de menos tempo de oração, de menos engajamento, de menos... E aí, chega no final do ano, a gente está lá sofrendo e fazendo um monte de promessa em dezembro. Senhor, que esse ano eu vou fazer o curso. Esse ano eu vou estudar mais a Bíblia. Esse ano eu vou fazer a minha dieta. Quando chega em fevereiro, já desanimou tudo de novo. Por quê? Porque deixa sempre de forma atabalhoada. Vai fazendo as coisas tudo de forma atabalhoada. Nunca planejada, nunca decidida antes, para poder o teu próprio cérebro te ajudar nesse processo. Então fica aí essa decisão. Decida antes. Decida antes fazer a obra de Deus. Decida antes aquilo que Deus colocou na sua mão, de você ser fiel. Eu preciso fazer. Então, o que eu tenho que fazer nesse semestre? Eu preciso fazer isso, isso e isso. E aí eu vou lá e decido isso na minha agenda. Vou fazer isso, isso e isso. Ponto. A partir dali, se vai mudar alguma coisa, é uma questão de data, uma questão de... pouca coisa vai mudar. Fica muito mais fácil você viver e não vai ficar naquele desespero, naquele pânico, né? Deixa eu só fazer uma observação. Eu estava estudando para uma aula essa semana e enfim, o neurocientista que eu estava ouvindo disse o seguinte, que, obviamente, a gente tem dificuldade de mudar hábitos, porque já se tornaram hábitos, mas ele começa primeiro com a decisão, como você estava falando, só que, inicialmente, isso é muito ruim, óbvio, né? Isso é muito cansativo. Mas o que me chamou a atenção é que ele disse o seguinte, nós não queremos nos tornar ou não queremos continuar tão cansados. E aí ele falou assim, mas é estranho para mim alguém me falar que está cansado e por isso não pode fazer academia. Ele falou, gente, procrastinar é você sentir cansaço antes de se cansar. Você fica cansado antes do cansaço. E é porque você está, na verdade, seguindo a sua própria regra, seguindo o seu próprio direcionamento que você já incutiu na sua própria cabeça. Ele falou assim, você quer ver uma coisa? Eu descanso fazendo exercício físico. Aí ele falou assim, é estranho falar isso? É estranho, mas eu não estou falando do cansaço físico, porque esse, obviamente, meu corpo está ali, está trabalhando, então eu vou estar, na verdade, ofegante e tal, mas eu não estou falando desse cansaço. Você se cansa das coisas da sua vida, do seu dia a dia, da sua lida, dos seus pensamentos. Ele, no meu exercício físico, ele falou, isso vale para mim. Eu descanso dos meus pensamentos malucos. Então, eu estou descansando. É um tipo de descanso. Ele falou, quando eu sento no meu sofá e fico ali procrastinando, gente, quem é que levanta do sofá mais descansado? Ninguém. Quem é que dorme mais horas no dia, muitas horas no dia, e acorda super disposto? Ninguém. Ele falou, a gente se engana. Se a gente começar a perceber esses detalhes de que quando eu procrastino demais, eu não descanso, eu me torno mais cansado, ele falou, inclusive fisicamente, eu dou alguns comandos mais sérios para o meu cérebro. Tipo, não está funcionando. Não está funcionando porque eu estou me cansando antes do cansaço, que muitas vezes nem vai me cansar, vai até me aliviar. Isso aí. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 9, versículo 59. Lucas 9, 59. Esse aí é o último texto que nós vamos ler a respeito de saber dividir o tempo, né? Saber dividir o tempo da família para Deus. Jesus parece ser um pouco radical, né? Olha o que diz aí, Lucas 9, 59. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Alguém já explicou que isso pode ser aí, que na época tinha aquela cerimônia de dias, né, para sepultar uma pessoa, e aí por isso esses dias de choro, de luto, ia atrapalhar aí os planos de Jesus. Seja como for, né, a gente tem um período de luto aí, até por lei, né, um período de luto aí quando perde um pai, uma mãe, enfim, um ente querido. E Jesus está sendo firme aqui, porque Jesus chamou ele, deu uma missão muito clara para ele, e ele disse, eu preciso apenas enterrar o meu pai, né? Preciso apenas sepultar o meu pai. E Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos e você vai fazer a obra de Deus.
E essa ordem de Jesus nos dias de hoje parece nos incomodar muito, né? Imagina se você vai abandonar o seu morto para poder fazer alguma coisa que Jesus mandou. Ai do pastor fizer isso com a ovelha. Filho, deixa o irmão sepultar os mortos, continua firme no seu engajamento, né? Ai da gente fazer isso. Mas é um texto que nos causa um choque, né? Nos impressiona. Porque Jesus está dizendo, a prioridade é o reino de Deus. Qual a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? Porque problemas todos nós temos. A gente está vendo aí o pastor Josimar, a luta com a nossa irmã Deoclécia, mas o pastor Josimar está aí. Toda sexta eu venho aqui, ele está aí, está no sábado, está no domingo, e ao mesmo tempo está se desdobrando lá. A gente vê a pastora Janaína na luta com o próprio pai, né, que também requer muitos cuidados agora, e cada vez mais vai aumentando. Eu passei por esse processo também, aliás, passei por muitos processos de luto, né? Passei por um processo de divórcio, não parei a obra de Deus, que é, talvez, a psicologia diz aí que é a segunda maior dor de um ser humano, que a primeira é a perda de um ente querido. No entanto, continuei o ministério. Na verdade, me fortaleci, né? Continuando fazendo aquilo que Deus tinha me dado para fazer. Passamos por um luto quando o irmão da Cris sofreu um acidente aos 27 anos e perdeu a vida lá em Goiás. E a gente continuou na obra. Na sequência, meu irmão tem um infarto fulminante com 51 anos e morreu no dia que eu dava aula. Aí também não tinha como, eu tive que ir tive que enterrar meu irmão, né? E aí, mas na semana seguinte, o ministério segue da mesma maneira. Na sequência, a gente teve a perda do nosso bebê, em 2017, já aqui na SEMI, né? E a gente também não paramos o ministério por causa disso. Tive a perda da minha mãe, eu estava lembrando hoje a memória, em 2019, todo o processo, né? Minha mãe morreu de câncer e foi muito ruim, né? Minha mãe teve câncer desde 2007, foi falecida em 2019. Foi um processo muito delicado, os irmãos acompanharam aí. Mas no ano que minha mãe faleceu, eu estava, no mês, eu estava dando 5 aulas, 5 dias de aula. Dava aula na terça, dava aula na sexta, no sábado de manhã, no domingo de manhã, na quarta-feira. E eu enterrei minha mãe no sábado, no domingo a gente estava aqui fazendo gabinete. A gente precisa decidir o que a gente quer fazer. Eu dei toda a assistência para minha mãe, vocês acompanharam isso aí. Me desdobrava entre o trabalho, o cuidado com ela, o cuidado com a obra, e sem negligenciar nenhum nem outro. Vai exigir de nós esforço. Vai exigir de nós. E a gente precisa ter esse discernimento. Se a gente obedece aquilo que Deus colocou na nossa mão, ou se a gente vai ficar dando desculpa. Que essa é a verdade. Porque, em última instância, quem vai cuidar de todas essas coisas, falamos aqui na semana passada, é Deus. Não adianta você, não, eu tenho que estar lá, eu tenho que resolver, Deus vai cuidar. Deus cuida. Você vai ter que dar o apoio, vai ter que prestar, mas tem que ter esse discernimento e essa sabedoria da hora que você vai ter que dizer isso aqui, eu não posso abrir mão. O Criador me deu isso aqui para fazer. O Eterno me deu isso aqui para fazer. O Eterno colocou isso aqui na minha mão. E eu não posso, a despeito de nada, deixar de fazer. É isso que a gente precisa ter em mente. E quando a gente observa, a gente vai negligenciando, vai abrindo mão, vai deixando de lado. Só que Deus, Ele é um Deus que exige esse engajamento, esse amor e essa dedicação de todos nós. Por quê? Porque a parte dele Ele fez. O que Ele deu por sua vida? Ele deu o melhor que Ele tinha no céu, que é o Filho dele. O melhor que Ele tinha no céu. Ele deu. Não mandou um anjo, não. Ele mesmo veio. O que Ele espera de nós? Que a gente também deu o nosso melhor para Ele. E o que a gente tem dado? Essa é a questão que cada um tem que fazer o seu autoexame. A gente, às vezes, acha que é uma relação com a igreja, é uma relação com o pastor, que a gente é desobediente muitas vezes, a gente é negligente muitas vezes, e a gente pode dizer aqui, temos trabalhos, temos horários, temos questões a serem cumpridas, os irmãos não cumprem, não dão satisfação, levam da forma que acha que tem que levar. Por quê? Na cabeça do irmão, é uma relação com o pastor. O pastor criou esse horário, o pastor colocou esse trabalho, é a igreja, é a denominação, e esquece que a relação maior dele é com Deus. Quem está observando ele, quem está se relacionando com ele é Deus. Antes de ser um relacionamento de Davi com Jessé, seu pai, antes de ser o relacionamento de Davi com as ovelhas do pai,
antes de ser uma relação de Davi com os ursos e os leões que vinham comer as ovelhas, era uma relação de Davi com Deus. Porque quando Deus escolheu Davi para ser rei, todas essas coisas foram observadas. Quem era Davi quando ninguém estava olhando, como ele era obediente, como ele era dedicado. Foi essas coisas, esses elementos aí que fez com que Deus escolhesse Davi para ser rei pelo seu próprio povo. Só que nós, muitas vezes, temos essa visão limitada. A gente acha que é a Semi, que é o pastor Nassif, que é o pastor Josimar, que a cozinha é uma coisa do pastor Josimar. E a gente acha que é o pastor Josimar que quer fazer assim com a comida e não consegue perceber que antes dessa relação com o pastor Josimar tem a relação com Deus. Com Deus. Essa obra não é fruto do pastor Josimar. É Deus. Até porque se dependesse de um homem, essa obra tinha acabado há muito tempo. Se depender do homem, ela acaba não dura um domingo. Se Deus falar assim, ó, não estou mais nesse negócio aí não. O que você acha que vai acontecer? Eu desanimo daqui, outro desanima de lá. Se Deus nos entregar os nossos desejos e dizer, olha, agora é com vocês, o negócio não vai fluir. Não vai fluir porque a gente vai, né, a menos que tivéssemos outros interesses escusos, aí a gente já sai da presença de Deus e fica na carnalidade, dando voz a Mamon, aí a ideia é outra. Mas, se for de Deus, e ele sai do cenário, a obra não subsiste. E a gente precisa ter essa consciência. O que temos para fazer aqui, Deus nos confiou. A maneira como vamos fazer, é a gente que decide. Se está sendo com zelo, com dedicação, agora saiba que isso que está sendo feito, a sua dedicação, os seus zelos, tem implicação espiritual. E Jesus orienta e nos faz promessas, dizendo que nosso trabalho não é vão no Senhor. Que o nosso galardão, nossa recompensa, que nós recebemos, lemos aqui as promessas, que teremos aí recompensas celestiais, eternas. Só que a gente joga essa eternidade toda, né, fora, igual Esaú fez, por causa do guisado, por causa do churrasco. Por quê? Para satisfazer uma necessidade emergencial. Ele abre mão da bênção da primogenitura para poder satisfazer a fome terrena. Vê se isso não é algo que a gente faz também. A gente abre mão de implicações celestiais para resolver, para dormir um pouco mais tarde, né? Para poder assistir um programa de televisão, para poder passear, para poder dar vazão à preguiça. A gente vai abrindo mão de implicações celestiais, eternas. Mas aí, quando vamos pregar, a gente desce o cajado no Esaú. O cara, tá vendo? Fora da visão. Perdeu a bênção por causa de comida. E a gente também não tem perdido coisas aí, diante de Deus, por causa de coisas terrenas, passageiras. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Eu não falei, esqueci, mas naquela passagem de Jesus com 12 anos no templo, a Bíblia diz que quando os pais voltaram, e ele foi com os pais, depois de ele dar aquela resposta, a Bíblia diz que ele era sujeito aos pais. Ele manteve a obediência aos pais, mesmo sabendo e tendo consciência de quem ele era. Mas por quê? Tem princípios que não podem ser quebrados. E a Bíblia também diz que, ao mesmo tempo que ele era sujeito, ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Olha os ensinamentos que nós precisamos ter. Nós precisamos ser essa cópia de Jesus, como tem aí o pastor Douglas Gonçalves, né? Jesus cópia. Temos que ser uma cópia de Jesus. Você tem que crescer em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Você tem que obedecer aquilo que é proposto a você obedecer. Só que a gente, nessa geração aí meio rebelde, que não respeita pai e mãe, como um pastor disse para mim há muitos anos atrás, Paulo, eles não respeitam pai e mãe, acho que vai respeitar pastor? Como isso fica na minha mente, toda hora eu lembro disso. Quando eu vejo uma desobediência, quando eu vejo alguém sendo negligente, sendo omisso, como isso me lembra na minha memória? Eu não respeita pai e mãe. O principal, né, a relação principal já foi quebrada. Imagina se vai respeitar pastor, se vai respeitar diácono, se vai respeitar presbítero. Mas nós não podemos ser assim, porque isso tem implicações espirituais. Nossa vida vai sofrer essas consequências. Porém, que Deus nos dê esse entendimento, né? Queria passar agora para Mateus 18, 21, um novo assunto dentro desse tema, né? Ensinamento sobre a família. Então, falamos aí que precisamos dividir o tempo, ter essa sabedoria
de Deus para poder não abandonar um em detrimento do outro. Mateus 18, 21, vou falar de um tema agora que, para mim, no início da minha conversão, eu tive dificuldade com esse tema. Né? E um irmão que me acompanhou no início da minha conversão, até conversei com ele essa semana, um outro assunto, mas ele clareou a minha mente. Né? Dificuldade na família, no início da minha conversão, Mateus 18, 21. Dificuldade com a família, conflitos familiares, e aí eu fui me queixar para ele, era novo convertido, e ele falou, ele leu esse texto para mim, né? Mateus 18, 21, vou ler logo o 22. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por quê? Porque eu achava que esse texto era para os irmãos da igreja, né? Era só para os problemáticos, as pessoas. E aí ele falou isso para mim, novo convertido, eu falei, mas esse texto, Jesus está falando isso para a família? Ele falou, para todo mundo, né? Para todo mundo. 70 vezes 7. Então, qual é o ensinamento de Jesus a respeito da família? Nós precisamos perdoar. E é o que acontece? Já perdoou papai, mamãe? Vovô e vovó? Filho, primo, irmão, irmã? Que dificuldade. Por quê? Porque a família são aqueles que estão próximos a nós. Muito próximos. A gente tem grandes expectativas. A gente tem grandes expectativas do marido, da esposa, do filho, da mãe, do pai. Então, quando eles frustram essa expectativa, a gente se magoa mais. É diferente do seu vizinho. Se o teu vizinho te ofender, você vai ficar um pouco chateado ali, mas você não tem grandes expectativas que ele vai te amar como ama seu marido, como sua esposa. Então, você não tem grande expectativa, não sofre grandes impactos. Agora, um filho. O próprio filho, não é, esses textos, o próprio filho, a própria mãe, o próprio pai. E isso faz com que a gente tenha dificuldades de perdoar. Dificuldades maiores para perdoar. Quem é que merece o nosso perdão? Quem é que merece? Aquele que mais cometeu ofensa, ele vai exigir maior perdão nosso. Precisamos ser cópia de Jesus. Como é que Jesus fez com aqueles que estavam crucificando ele? Perdoou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas é Jesus. Mas Estevão também perdoou aqueles que estavam apedrejando ele. Paulo também, de uma certa forma, perdoa porque foi apedrejado, foi dado como morto, mas volta para a mesma cidade. Depois que ele levanta ali, ele volta e entra na mesma cidade e continua a obra no mesmo lugar. Como está seu coração aí a respeito de um membro da sua família? Como está esse coraçãozinho? Diga-me. Eu cresci escutando as pessoas falar para mim, dizerem, e eu escutava minha madrinha, né? Eu digo minha mãe, minha madrinha, dizer que minha mãe morreu, praticamente, minha mãe de sangue, a míngua por causa do meu pai. O meu pai foi muito ruim para ela, muito ruim. Ele roubou ela de lá, o pai dela que era rico, fazendeiro lá no Ceará, e trouxe para maltratar a irmandade, botou 2 filhos nas costas dela, a ponto dela ter que me dar para minha madrinha com 2 dias de nascida. Então eu sempre tive aquele negócio, sabe, meu pai, sabe, aquela diferença assim, mesmo sem vê-lo. Com 13 anos eu não fui para cá, nunca mais vi. Não sei, nem não deve existir mais, né? Aí eu tinha aquela coisa assim, sei lá, porque apesar de eu não ter tido convivência com a minha mãe, mas era minha mãe, né? Aí eu comecei a conversar com o psicólogo e ele falou para mim assim, faz uma carta para o seu pai, diz tudo aquilo que você tem vontade de dizer. Eu fiz. 4 folhas de carta. Descarreguei, pastor. Falei tudo que eu tinha vontade. E no final eu falei assim, eu te perdoo, porque eu conheço a palavra de Deus.
Esteja onde você estiver, está perdoado. E qual foi o impacto disso na sua vida? Ah, melhorei, né, pastor? Eu melhorei muito. Tirou um peso, né? Tirei o peso. Tirei o peso. As pessoas dizem isso, né? Que você carregar essa carga é como se, essa falta de perdão, é como se você tomasse o veneno esperando que a pessoa morresse, né? Que na verdade o mal maior vai estar em você. Você vai sofrer as consequências maiores de não liberar o perdão. O perdão é a essência do Evangelho, né? O perdão é a essência do Evangelho. Nós só estamos aqui porque Deus nos perdoou. Porque se Deus não tivesse perdoado o homem, a gente não estaria aqui. Então, começou a nossa relação com Deus baseada no perdão de Deus. E Ele espera que seus filhos, que foram perdoados por Ele, também possam perdoar a todos, uns aos outros. Essa é a expectativa de Deus. Quer falar, meu? Quero, posso? Diga. Eu também tive problemas assim sérios com meu pai. Perdi minha mãe aos 8 anos. E me foi muito triste, né? Porque é uma criança que vê sozinha, sem a mãe. E fui crescendo. Com 12 anos, meu pai casou de novo. Eu tinha 12 para 13 anos. Minha madrasta era muito, muito boa, né, para mim. Mas ninguém é perfeito, tinha os defeitos dela. Mas, assim, a pessoa que eu mais achava que teria que me proteger era meu pai, porque ele era meu pai. Ela não, ela era minha madrasta, embora não me tratasse mal. Isso eu vim trazendo para a minha vida adulta. Eu saí de lá, ou com certeza, na verdade, eu saí da casa dele porque vim morar com as minhas irmãs, porque eu achava, não me pertencia àquela família. Eu me achava uma estranha ali, embora ele só tivesse levado a mim, eu me achava uma estranha ali. Embora eu não tenha confessado isso na época, mas na minha mente, hoje, adulta, eu entendo que é isso. Então, eu quis sair de lá. E eu, por muitos anos, né, até as besteiras que eu fiz na minha vida, eu tinha muito sentimento ruim do meu pai. E eu falava mal dele para os outros. Né? Então, ele, ainda mais que ele era um cristão, eu posso falar que eu estou dizendo cristão, se fosse ímpio eu não falaria. Ele sendo um diácono da igreja, eu achava que ele teve um comportamento. E eu falava mal dele, todo mundo que falava bem do meu pai para mim, eu falava assim, mas na pontinha lá eu dava aquela catucada para falar mal. E Deus me tratou. Um dia eu, dormindo, Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu estava numa rocha, meu pai sentado na cadeira e eu na pedra. E da pedra subia um cano de água potável no meio do mar. E quando abri a torneirinha, a água era potável. E eu acordei e disse, Senhor, que sonho é esse? Meu pai sentado na cadeira, eu na pedra, o mar, uma água potável que sai do meio do mar. Aí Deus foi me falando comigo, eu sou a rocha. Você tem que estar em mim. Seu pai era ser humano igual a você, cometeu erros, você também comete. Quem tratou dele foi eu, da mesma forma que eu tratei dele, eu trato de você. Está vendo essa água aí? Sou eu, beba de mim. A partir daquele momento, eu parei de fazer comentários do meu pai. Embora quando às vezes vinha, né, porque eu nem me engano, vinha aquela vontade, não posso mais ceder. Então Deus é aquilo que o pastor falou, ele trata a gente. Trata. Eu não falava isso muito, né? Eu nunca revelei isso. Então, tem coisas que, às vezes, quando Deus trata a gente, às vezes a gente guarda para a gente e não expõe para os outros. Né? Mas, às vezes, é bom falar. É necessário, né? E deixa eu lembrar aqui da parábola que Jesus conta a respeito do perdão do filho pródigo, né? A decisão do filho pródigo foi uma decisão que ofendeu o pai, né? Porque ele pede a herança antecipada. É como se dissesse, para mim isso já morreu, me dá a minha parte aí, vou viver minha vida. E ele vai, pega, e o pai dá a parte dele, ele vai, você conhece a história, não precisa ler, né? Ele gasta tudo de forma desordenada, de forma dissoluta, até que ele deseja até comer as bolotas do porco, e ele cai em si, e decide voltar. E a Bíblia diz que quando ele estava chegando, o pai nem esperou ele terminar de chegar. O pai vai ao encontro dele, abraça, beija, perdoa ele, restaura ele, né? Faz uma festa para ele
Mas tinha alguém na casa que não ficou alegre. O irmão mais velho. Começou, o coração se fecha. Por quê? Porque entendeu que o pai tinha que ser duro, tinha que ser radical, porque o filho fez a besteira que fez, tratou o pai como se o pai já tivesse morrido, gastou o dinheiro todo e agora volta, como assim vai ter festa, como assim vai ter... O filho se fecha. Como fica claro nessa parábola de Jesus o ensinamento a respeito do perdão, a respeito do amor? O pai não poderia dar um sabão no filho? Se é muito pai hoje, ia sentar o filho, senta aí, porque agora tu vai ouvir, né? Tu vai ouvir tudo que tem para te dizer e descarregar em cima dele. Mas ao contrário, o que o pai fez? Perdoou, amou, restaurou o filho, a comunhão. O irmão não entendeu, o pai também estava atento ao irmão. E aí é interessante isso, né? Porque o pai está ao mesmo tempo restaurando o filho que volta, mas também está restaurando o irmão que também não entendeu. O irmão estava ali no canto, e aí quem é mãe ou pai aí de 2 ou 3 filhos vai ter que ter essa sabedoria, né? Para você não exagerar muito em um e esquecer do outro. O pai, ao mesmo tempo que estava celebrando a volta do filho, percebeu que o outro estava com problema. E ele vai também até o outro e tenta restaurar os dois. Que ambiente que o pai também fez em casa, né? Aí fica aí para as mães. Porque o filho, quando deu problema lá, o filho lembrou de voltar para a casa do pai. Se o ambiente na casa do pai não fosse um ambiente de amor, de acolhimento, o filho ia morrer lá, comendo as bolotas do povo, mas eu não volto mais. Vou aturar meu pai, minha mulher, não volto mais. Então, era um ambiente propício, de amor, de carinho, de acolhimento. Porque quando o filho deu tudo errado na vida dele, ele pôde, poxa, eu vou voltar. Meu pai está lá, meu pai vai me perdoar, vai me aceitar, e voltou com o coração quebrantado. Então, o perdão, é isso. O filho merecia ser perdoado? Não, merecia um sabão, merecia sofrer as consequências. A partir de agora você vai ficar aí, eu vou te dar um quartinho aí fora. Merecia qualquer outra coisa humanamente falando. Mas o perdão, ele transcende as nossas relações humanas. É algo divino, não tem como explicar. Se você ficar tentando racionalizar o negócio, você vai errar. Por quê? Porque você vai estar com as razões humanas. Você vai dizer, mas aí, tá vendo? Meu pai me abandonou, a minha mãe fez isso, é justo que eu não perdoe, é justo que eu não... A gente vai olhar para o lado racional, mas se for olhar para o lado racional, é justo Deus nos perdoar? É justo Deus ter perdoado Adão? Não, Deus podia ter acabado com a história de Adão. Vamos fazer o seguinte, acaba aí, Adão já não vive mais, e eu vou continuar vivendo a minha eternidade com os anjos. Pronto, é simples o negócio. E aí Deus resolve vir aqui, sofrer, padecer, perdoar, e a gente quer agora ficar achando racionalidade nessas questões. De que eu posso perdoar, não posso, eu acho que ele foi demais, foi de menos, não merece, não merece. Não dá. Perdão, simplesmente a gente vai ter que liberar. Não tem outra escolha em Deus. Não tem outra escolha. A gente vai perdoar. A partir dali, as atitudes que vamos tomar, aí é outro departamento. Agora, o perdão, nós somos obrigados, diante de Deus, a liberar o perdão. E isso vai ser bom para a gente. Vai ser bom para a gente. Quem já perdoou ofensas graves, né, no caso da irmã, que já levou isso por anos, que sofreu, sabe o quanto é libertador o perdão. Como isso liberta a nossa alma, nosso espírito, como isso nos traz paz, como isso nos traz... Deus comunica a alegria conosco. Agora, se a gente fica com essa pessoa trancada em nosso coração, o quanto isso faz a gente definhar. Né? Então, a gente precisa, não vai ter outra opção, precisa liberar o perdão. O Renan também quer falar. A irmã quer falar? Creio que o maior exemplo de perdão é o nosso Senhor Jesus Cristo por nossa vida, né? Eu também, como as irmãs, já tive uma experiência como essa, porque também sou a mais velha de 9 irmãos. Não sei se os meus irmãos tiveram a mesma atitude que eu tive, mas eu louvo a Deus pela ZBD, porque a gente aprende muito aqui nesse lugar. Né? Há uns 5 anos, 6 anos, o pastor Nacife estava dando uma aula aqui, e exatamente falando sobre isso, sobre o perdão. Né? Está sempre renovando a palavra dentro da mesma palavra. E eu lembro que nesse dia eu comentei aqui na igreja, dei o testemunho que meu pai, eu tinha, ao contrário das irmãs, eu tinha muita mágoa e odiava meu pai. Por quê? Meu pai judiou muito da minha mãe
e tentou me matar várias vezes. Várias vezes meu pai tentou me matar, eu e minha mãe. Então, eu tinha aquela... eu era criança de 7 anos, 8 anos, né? Então, eu cresci com aquilo até meus 12 anos e desejava que alguém matasse meu pai para minha mãe ser livre. Então, eu carreguei isso muitos anos. Mas, depois que isso aconteceu, que meu pai morreu, veio a falecer, eu tinha 12 anos, que eu pensei que eu ia ficar livre, surgiu um novo sentimento, que foi o sentimento de arrependimento, quando eu entendi que eu desejei aquele mal para o meu pai. Então, eu carreguei isso dentro do meu coração e da minha alma por muitos anos, e isso me deixava muito abatida, porque quando eu lembrava quando eu comecei a ter discernimento da palavra de Deus e comecei a entender e compreender que não era certo eu ter tido aqueles pensamentos, eu fiquei muito mal, muito mal. Isso eu carreguei por longos anos. Até que um dia, pela palavra de Deus aqui dentro da escola dominical, o pastor Nassif falando, veio de repente aquilo no meu coração, e através daquela palavra que Deus usou o Senhor aí na frente para falar, aquilo me trouxe algo diferente na minha vida. E aquele dia ali eu fui curada daquele sentimento que eu sentia. Não podia mais pedir perdão ao meu pai, porque ele já estava morto, ele já está morto. Mas eu senti que eu necessitava, de ser perdoada, eu mesma pedi perdão a Deus pela minha vida. E aquilo me incomodava. E quando eu fiz isso naquele dia, para a glória do nome do Senhor, eu fui curada nesse dia e nunca mais aquele sentimento me trouxe tristeza, me trouxe alegria. Eu chorava muito, e principalmente quando falava nessa situação, eu tinha uma raiva no coração muito grande do meu pai. Daquele dia em diante, Deus limpou meu coração, limpou minha mente, me trouxe alívio, trouxe libertação, e para a glória do nome do Senhor, eu tenho orado a Deus para que meus irmãos não tenham esse mesmo sentimento no coração deles. E se porventura algum deles tiver, que o Senhor limpe o coração deles como limpou o meu naquele dia e trouxe a libertação para a glória do Senhor, através do perdão, para a glória do Senhor. Amém. Renan? É uma observação que o senhor falou, a dificuldade do perdão, que realmente só a gente tentando se espelhar em Cristo mesmo, porque quando você vê o filho pródigo, ele volta e ele pede perdão, né? Perdão, pequei contra o céu, pequei contra ti. Agora, a dificuldade é você perdoar aquele que entende que não precisa de perdão, né? Então, é aquele perdão que ele tem que partir da gente, né? Então, é por nós, não pelo próximo, né? Porque quando você olha o filho pródigo, eu perdoei porque ele pediu, ele reconheceu o erro. Agora, quando o perdão parte de nós, como é o caso de Jesus ali, aquelas pessoas não se arrependeram, não mudaram o que estava fazendo, e ainda assim ele toma a atitude de perdoar, fica muito claro que é algo para nós, muito mais para nós do que para o próximo, propriamente dito, porque às vezes o próximo não entende nem que precisa ser perdoado, mas realmente é uma dificuldade, porque tudo tem que nascer dentro da gente. O entendimento de que a pessoa precisa ser perdoada e o entendimento de que nós precisamos perdoar. Mas só que é uma dificuldade muito grande você criar isso, né? Porque quando a pessoa reconhece o seu erro, que nem as irmãs contaram aqui a história, certamente se a pessoa envolvida chegasse e falasse, olha, eu errei, preciso ser perdoado, talvez fosse tão difícil quanto, mas o caminho estaria aberto, né? Agora, o ruim é quando acontece dessa forma, que você tem que entender que você precisa perdoar. Não é que o outro precisa ser perdoado. Eu preciso perdoar. Só que isso é muito difícil nascer dentro do coração. Então, assim, só realmente se espelhando em Jesus mesmo para poder conseguir alcançar isso. A orientação que dou é um fato que aconteceu comigo um tempo atrás, anos atrás, a questão de trabalho, e aí surgiu uma contenda, eu não tinha culpa, mas dois colegas de trabalho, já até contei aqui, começaram uma perseguição, e eles eram meus superiores, e aquilo afligiu muito a minha alma, né? Porque me prejudicava muito, né? Inclusive, eu estava sendo escalado continuamente finais de semana, né? Porque eles tinham o poder na mão. Então, eu me escalava sábado, me escalava domingo. E assim, um final de semana posterior ao outro, né? E eu não tinha esse poder E aquilo afligia. Então, eu fui buscar em Deus. E é isso, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu perdoo eles no meu coração. Mas a paz não vinha. Eu continuava aflito. E eu fui orar. E perguntar para Deus o que eu tinha que fazer. E eu acho que aí é o segredo da questão, né? Se você tem essa celeuma, esse conflito, essa aflição,
seja com o pai, com a mãe, com o irmão, você tem que ir aos pés do Senhor e dizer, e aí, Deus, essa questão, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, que o Senhor me orienta, porque eu não sei. Por mim mesmo, eu não tenho como, sei lá, liberar o perdão, por mim não vai, não funciona. Tem que ser algo de Deus. E Deus falou claramente no meu coração, vai lá e pede perdão a eles. Eles eram os ofensores, eu estava sendo ofendido, eles estavam usando de instrumentos, né, para poder me prejudicar cada vez mais, e Deus mandou eu ir lá pedir perdão. Agora pense isso num ambiente de trabalho com homens ímpios, né? O outro era até do candomblé, todo marcado, cheio de... Eu falei, cara, que coisa terrível, né? Mas quando eu decidi ir, a paz de Deus já inundou no meu coração. Quando eu decidi, eu falei, eu vou. Nesse momento eu já senti a paz de Deus. E fui. E hoje ele se tornou um dos maiores amigos meus. Oh, esse caso foi em 2006. Hoje eu ainda encontro com ele, porque a gente ainda trabalha no mesmo ambiente, e ele faz questão de, senta aí, vamos almoçar comigo. Você é meu amigo. Faz questão de falar isso para todo mundo, que ele foi tão impactado pelo pedido de perdão, que ele falou assim, não, cara, que isso, eu tenho que te pedir perdão, não, cara, que isso, não, você não fez nada. Ele ficou assim, o do candomblé. Aí, e como Deus restaurou isso, né? E como foi bom para mim, em primeiro lugar, e como isso foi bom para o Evangelho também, como isso dá glórias a Deus a respeito disso. Então, quando essa questão subiu ao nosso coração, essa aflição, a gente vai ter que buscar em Deus. E o Espírito de Deus, que habita em nós, vai nos dar a orientação necessária. O problema é que, às vezes, a orientação que ele dá, a gente vai se fechar. Porque vai que ele diga, vai lá, busca o seu pai, busca a sua mãe, vai lá, estenda a mão, vai lá, perdoa, vai lá, reconheça, aí a gente não quer ir. Aí a gente finge que não ouviu, isso deve ser coisa da minha cabeça, isso deve ser coisa da minha mente, a gente vai continuar com essa luta, com essa angústia no coração. É o caso da irmã Sirlei, como ela disse aqui. Recebeu a orientação de Deus, faça isso. E se ela fecha o coração e diz, é coisa da minha cabeça, talvez estava sofrendo até hoje. Talvez as consequências poderiam ter se agravado. Talvez as doenças, né, até mesmo físicas, poderiam estar por causa de uma orientação, por causa de uma desobediência. Então, aquilo que a gente não consegue discernir, solucionar, a gente tem que buscar em Deus. É na oração. E o Espírito vai te conduzir. Seja falando ao seu coração, seja usando alguém que vai pregar, seja um louvor, ele tem a forma dele de falar. Mas ele não vai deixar você sem orientação. Aí, a partir daí, o que você vai fazer? A minha orientação é que você obedeça à direção de Deus, que normalmente vai nessa direção. Normalmente a orientação de Deus vai nessa direção, de você se humilhar. Por quê? Porque Deus ama aquele que se humilha, e Ele exalta aquele que se humilha. Aquele que se humilha acha graça diante de Deus. Dificilmente, acho que é praticamente impossível, né? Deus vai orientar o seu coração para que você fique soberbo, você não vai nessa direção. A direção de Deus, aí quem vai fazer é o diabo. Se você está ouvindo alguma coisa nesse sentido, né, de que é assim mesmo, vou mostrar para ele que quem manda aqui sou eu, talvez é o diabo que está falando aí, cuidado com as vozes desse mundo. Normalmente, Deus vai te orientar para que você se humilhe, ande mais uma milha, perdoe. É esse comportamento que Deus ama. A Bíblia diz que Deus nos deu o privilégio de não somente crer em Jesus, mas a padecer por Ele. E aí, esse padecimento, isso é agradável diante de Deus. Quando você decide sofrer a injustiça, padecer a afronta, por causa da sua consciência para com Deus, a Bíblia diz que isso é agradável diante de Deus. Então, alguém te ofendeu. Racionalmente, é o toma lá da cá. Ele te ofendeu, você também despreza ele. No coração. Você não vai fazer nada, você despreza. Para ele é indiferente. Você assassina ele no teu coração. Esse é o comportamento natural, do homem natural. Mas Deus vem e muda essa história e diz, não, você tem que ir lá e se reconciliar, e ter um coração quebrantado, e perdoar, e amar. Só que a gente não quer fazer isso. E aí, por não fazer, a gente sofre as consequências. Amém? Marcos 7, versículos 5 ao 13.
Vamos sair do segundo tópico, né? Então, o primeiro foi saber dividir aí o tempo, ensinamento de Jesus, deixa os mortos sepultar os mortos, a pergunta de Jesus a respeito dos pais dele, né? Vocês não sabiam que eu tenho que fazer a obra de Deus, todo aquele que deixar pai e mãe receberá 100 vezes mais, e também receberá aí recompensas eternas, o perdão em família, 70 vezes 7, o pai do filho pródigo, e agora a questão da ajuda à família. Então, Marcos 7, do versículo 5 ao 13, diz assim o texto: os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. O que Jesus está dizendo? O que os fariseus faziam? Os bens que eu tenho, eu digo que é corbã. O que é corbã? Corbã é a oferta ao Senhor. Então, se eu tenho os bens, eu digo, isso aqui é para Deus. A despeito disso, eu não ajudo meu pai e minha mãe. Por quê? Porque o que eu tenho é de Deus. É como se eu dissesse assim, ó, o meu carro é de Deus, eu ofereço ele corbã. Ele é de Deus. Aí meu pai e minha mãe precisa, eu não posso dizer nada. Isso aqui, o carro eu dei para Deus, o carro é de Deus, eu dei todo o meu salário é de Deus. E aí o pai e a mãe estão precisando, eu não posso fazer nada, porque todo o meu salário é de Deus. E Jesus está lançando isso em rosto deles. Moisés já tinha estabelecido na lei: honra teu pai e tua mãe. Você, o que Jesus está querendo dizer? Você tem obrigação com seu pai e com a sua mãe. Não é se teu pai e a tua mãe é gente boa. Não é se teu pai e a tua mãe é legalzinho com você. O texto não diz isso. O texto diz pai e mãe. Pronto. E o que cabe a nós? Honrá-los. Se eles são bons ou não, foge do meu controle. Por quê? Porque antes de ser uma relação sua com seu pai e com sua mãe, é uma relação sua com Deus. Quem mandou foi Deus. Ou a gente vai questionar o mandamento de Deus? Ou a gente vai dizer, o Senhor mandou honrar pai e mãe, mas também olha meu pai e minha mãe. Já está questionando o que Deus mandou. Aí é como se você quisesse reescrever essa lei, né? Ó, Deus, eu tenho que obedecer o pai e a mãe se o pai e a mãe for digno de receber honra também. Porque se ele não for digno de receber honra, não tem que honrar na porcaria nenhuma. Eu tenho que obedecer se eles também forem alguém da sua presença. O texto não diz isso. O texto diz honrar pai e mãe. Eu tenho que fazer, muitas vezes, sem o pai e a mãe merecer, porque antes de ser uma relação minha com ele, é uma relação minha com Deus. É aí que a gente escorrega em quase todas as questões da vida humana. Porque a gente olha sempre para o natural. Isso serve para a igreja também, né? Se vem aí uma incumbência para você na igreja, aí você, não vou fazer. Não vou fazer, porque eu não sei por que o pastor está mandando fazer isso, não sei por que a igreja tem que fazer assim, não sei por que a igreja tem que ter almoço, não sei por que a igreja tem que ter café da manhã, não sei por que a igreja tem que ter evangelismo segunda-feira, não sei por que a igreja tem que ter pequeno grupo, eu não vou fazer. Antes de ser uma relação sua com a igreja, é uma relação sua com Deus. Seja aqui ou em outra igreja, Deus sempre vai medir as tuas relações, o teu coração obediente. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E a gente descarta Deus do cenário e acha que as relações são apenas humanas. Se eu não for, se eu não obedecer, se eu não pedir perdão para o meu pai, se eu não ajudar o meu pai e minha mãe, não tem problema nenhum. Mas eu e Deus, você e Deus, não, eu e Deus eu estou bem. Você e seu pai, não, eu e meu pai não está. Como? Se o mesmo Deus que você diz que está bem com ele, ele ordena você honrar seu pai e sua mãe.
E está jogando na cara aqui dos fariseus que os fariseus criaram mecanismos para não ajudar o pai e a mãe. Desculpas. E uma desculpa até muito bem elaborada, né? Porque o povo entendia que era uma coisa bem elaborada, porque soaria até como espiritual, né? Todo mundo ia olhar, tá vendo? Olha lá como os fariseus são espirituais. Os caras consagraram tudo a Deus, cara. Os caras pegaram todos os seus bens e consagraram a Deus. Esses caras estão num patamar acima. Só que Jesus estava dizendo que eles faziam isso para invalidar o mandamento de Deus. Não dá para enganar Deus. Por mais que você se vista de uma espiritualidade e fica querendo achar argumentos racionais para não perdoar a mãe, para não perdoar o pai, o filho, o irmão, para poder não se reconciliar, para poder não ajudar, por mais que você fica tentando aí arrumar artifícios, mecanismos, a gente está lidando com Cristo, que sabe o coração, que sabe dizer, não, você está fazendo isso porque você não quer obedecer o mandamento de Deus, o mandamento que está desde a lei de Moisés, que Paulo repete ele em Efésios. Honrar pai e mãe, primeiro mandamento com promessa. Você está criando todo esse artifício aí porque você não quer obedecer. É isso que Jesus está dizendo com os fariseus. Duro essa palavra. Mas é a palavra de Deus. São os ensinamentos de Jesus. O que Deus espera, a expectativa de Jesus. Jesus trouxe esse assunto aqui que não estava nem dentro do contexto, certo? Se você observar bem, o contexto ali foi porque os fariseus estavam falando que os discípulos de Jesus não estavam lavando a mão, comendo as coisas com a mão suja. E Jesus já, por aqui com eles, e já trouxe esse conceito da família também. E disse que eles estavam usando os mesmos argumentos, fazendo coisas semelhantes. Não era só a questão do corban, não, tinha mais coisa. É que Jesus, o que saltou os olhos ali de Jesus foi a questão dos pais. Jesus pegou isso aí do exemplo maior. Olha o que vocês estão fazendo com seus pais. A ordem que Deus deu lá no deserto. E vocês estão criando mecanismos e ainda usando o nome de Deus para poder não obedecer o mandamento. E Jesus termina o texto dizendo, vocês ainda têm outras coisas semelhantes a estas, que vocês estão criando artifícios para não obedecer a Deus. Olha como isso é sério. Não passa nada em branco diante de Deus. Vai passar diante do pastor, diante da igreja, diante do irmão. A gente cria aquele argumento e que a gente ainda fica bem no negócio, né? A gente cria um argumento que a gente fica bem ainda. Eu já falei isso aqui, vou relembrar um momento da vida da minha mãe. Eu fiquei muito preocupado em ajudar e me desdobrar cada vez mais, mas a minha intenção, ela estava impura, né? Eu estava preocupado com o que os vizinhos iam dizer a respeito de mim, né? E aí, por isso eu estava fazendo, mais do que ainda já fazia, mas com um sentimento, com uma intenção impura. E Deus expôs isso para mim. E eu tive que pedir perdão a Deus e corrigir isso. É coisa que estava acontecendo dentro de mim. Eu estou verbalizando aqui, mas se eu não falasse nada, alguém ia dizer, está vendo como o irmão Paulo é? Poxa, se desdobra, está ajudando, homem de Deus. E eu estou usando um artifício, um mecanismo que não é sincero diante de Deus. Não estava sendo sincero diante de Deus. Deus sabe, e Ele vai trazer isso à nossa memória. O que você está fazendo, não é porque você está com o coração em Deus. É por qualquer outro motivo. Para não obedecer, para poder aparecer que é mais espiritual, para poder mostrar para alguém alguma coisa. E Deus sempre vai corrigir as nossas intenções, porque elas têm que ser puras diante de Deus. Então, recomendo a você, obedeça a Deus. Se tem alguma questão familiar, resolva esse negócio. Se humilhe diante de Deus. Isso é agradável a Deus. E vai resolver, em primeiro lugar, um problema seu. Você. Se você decidir não obedecer, você vai levar isso aí com você. E sabe lá, Deus, até onde você vai conseguir levar isso. É como uma mochila cheia de pedra. No trabalho eu fazia isso, às vezes eu pegava lá a mochila, um paralelepípedo e botava na mochila lá do soldadinho. No início, nos movimentos iniciais ali no acampamento, ele levava de boa. Agora, 5 dias levando aquela mochila com pedra, aquele negócio começa a ficar ruim de carregar, ficar um peso muito maior. No Casados para Sempre, alguém falou de uma dinâmica interessante, né, que dá uma pedra para cada um, você fica segurando aquela pedra o evento todo. Nos primeiros minutos é fácil de você segurar uma pedra na mão, mas as horas passando fica difícil, aquele negócio já te dá agonia, né?
Imagina, você ficar com uma pedra segurando o tempo inteiro. Começa a pesar, começa a dar agonia, começa a dar coceira, começa a dar... É o que a gente faz com a falta de perdão. É a pedra que coloca na mochila, é a pedra que fica na mão, e a gente vai levando a vida, e daqui a pouco coloca mais uma pedrinha, vem mais um rancor, vem mais uma mágoa, vem mais... Daqui a pouco você está com um peso, um fardo enorme carregando nessa vida. É claro que você vai adoecer, é claro que você vai sofrer consequências com isso. Tira essas pedras, vive em paz com Deus. Mas aí o teu ego não vai deixar, vai travar uma briga grande com você. Na hora que você decidir liberar o perdão para um irmão que te ofendeu, e você ir até ele, o teu ego vai gritar no teu ouvido e vai dizer, deixa de ser otário, deixa de ser bobo. Isso é o teu ego falando, teu ego inflado. Quanto mais inflado ele for, mais magoado você fica. Você fica magoado toda hora, porque o teu ego está dominando, né? Teu ego está igual aquela balão de gás muito cheio. Porque se você está com o ego bonitinho, murchinho, como ele deveria estar, sob controle, não é qualquer coisa que te ofende, que te magoa. Agora, se está toda hora sendo ofendido, toda hora sendo magoado, o teu ego está dominando você. Qualquer coisa que encosta nele, você já grita. Então, mexer, dar esse comando para o seu ego e dizer, não, eu tenho que subjugar, eu tenho que obedecer a Jesus. Porque, imagina, Jesus tinha todas as possibilidades. Se desse vazão ao ego dele, né? Imagina. Ia mostrar para todo mundo que tem uma legião de anjos e tal, ia as montanhas daqui para lá, de lá para cá. Ele ia liderar pelo poder, pelo ego. Mas ele preferiu pela humildade, pelo amor. E a gente? Então, a orientação é que você obedeça. Coloque o seu ego no lugar que ele está, que ele tem que estar, sob o domínio da palavra de Deus, sobre o domínio do Espírito Santo de Deus, e faça o que tem que ser feito conforme a Bíblia nos orienta. O que eu posso dizer? Você será o maior beneficiado disso aí. Eu era de um jeito, era muito rebelde. Era de um jeito? Eu não pedia nem desculpa, pastor. Eu achava que pedir desculpa era muito humilhante. Eu me sentia humilhada de pedir desculpa. Eu não pedia nem desculpa. Nem desculpa eu pedia. Imagina pedir perdão. E como eu já contei aqui, acho que as irmãs já viram eu falar do meu marido, né? Que eu me separei dele, saí praticamente fugida, porque ele disse que me matava, né? E aí eu saí fora e depois eu fui para a igreja, 11 anos, 10 anos depois, eu fui para a igreja e eu sentava sempre na frente da igreja e o Espírito Santo me incomodava muito. Muito, muito, muito. Você tem que ir lá pedir perdão. Tem que pedir perdão. Aquilo foi me incomodando, me incomodando. Aí um dia eu falei para minha filha assim, ai, Jeane, o Espírito Santo está me incomodando para eu pedir perdão para o seu pai. Ela disse, perdão de quê? A senhora não fez nada. E ela é da igreja também. Eu falei, mas tá. E um dia eu dei a louca assim no domingo. E eu tomei um banho, saí da aula dominical, tomei um banho e fui lá. Aí cheguei lá, falei para a irmã dele, vai lá, no seu irmão, fala para ele vir aqui, se ele estiver bêbado, porque ele usava droga e bebia, né? E se ele estiver bêbado, não fala nada. Mas se ele estiver bom, diz a ele vir aqui que eu quero falar com ele. Não deu 2 minutos, ele estava lá de bicicleta, saber o que eu queria. Acho que ele pensou que eu ia pedir para voltar, né? Aí eu pedi perdão, aí, pastor, eu acho que até hoje ele não entendeu. Ele é muito... Só Jesus, pastor. Eu acho que até hoje ele não entendeu isso, mas eu pedi, eu senti um alívio. Eu saí de lá assim, parecia que eu estava flutuando. Do alívio que eu senti. Ele pode não ter entendido, mas ele pode não ter entendido, mas a minha intenção, né, foi pedir perdão, e eu fui pedir. Graças a Deus, né, que eu aprendi a pedir perdão. Hoje eu peço perdão, eu peço desculpa, eu falo que amo. Eu não dizia para ninguém que amava. Imagina, amar, dizer que amo. Hoje em dia eu digo que amo e digo de coração. Não, essa é a questão, né? Se você anda com Jesus, se Jesus está em você, você vai crescer a cada dia. Não tem o crente estagnado, eu sou assim, pastor, eu sou assim. Não tem esse sou assim. Ou você está em construção, ou você não nasceu de novo.
Porque uma vez que você está andando com Jesus, você está se despindo do velho homem e se revestindo do novo. Você está crescendo, como o próprio Jesus, crescendo em graça, né? Crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Há um crescimento, não tem crente estagnado. Se você estagnou, se você não consegue crescer mais, você tem que rever conceitos. Como está o seu relacionamento com Jesus. Porque andando com Jesus, a gente está em constante crescimento. Não talvez como gostaríamos, né, na velocidade que gostaríamos, mas tem que estar crescendo. Não tem um crente estagnado. Se está declinando ainda, começando a fazer coisas que nem fazia, pecaminosas e arrogantes, aí tem que rever mesmo, tem que sentar e rever. O crente tem que estar sempre em crescimento. Então, tinha dificuldade de perdoar, hoje já perdoa, tinha dificuldade de se relacionar e hoje já se relaciona, é sempre numa ascensão. Isso vai mostrar que você está andando com Jesus. Agora, se você não consegue crescer, você tem que rever esses conceitos aí, rever sua vida. Porque às vezes você saiu do caminho, está andando à beira do caminho, e aí realmente à beira do caminho não consegue crescer, não consegue ter esse crescimento. Você está acompanhando o Jesus de longe, como o pessoal da multidão. Está no meio da multidão ali, vendo Jesus ali e tal. Agora, se você está andando com ele, e ele está em você, não tem jeito, ele não vai deixar você do jeito que está. Não vai, o Espírito não vai deixar você do jeito que está. Ele vai constantemente tentar o tempo inteiro te dar esse crescimento no reino de Deus. Agora, se não está tendo, talvez um de nós está resistindo ao Espírito. É isso que a Bíblia diz, né? Que a gente tem esse poder de resistir ao Espírito. O Espírito vem na nossa mente e diz, vai lá e pede perdão. E você não vai. Você já resistiu. Aí ele vem novamente, vai lá e pede perdão. E você não vai. O que está acontecendo aí? Você está resistindo ao Espírito. Daqui a pouco você pode extinguir o Espírito de reagir na sua vida, como Paulo fala em uma de suas cartas. Então é isso que pode estar acontecendo. Mas Deus vai estar o tempo inteiro querendo que você cresça em graça e sabedoria, diante dele e diante dos homens. E aí tem outro ponto, né? Quem é você diante dos homens? Você é o chato da família? Você é o chato do trabalho? Você é aquela pessoa que as pessoas fogem de estar perto de você? Parece que você passou repelente humano no corpo e repele as pessoas? Ou você atrai as pessoas? Quem é você? A gente precisa estar o tempo inteiro nos reavaliando. Eu sou aquele que as pessoas gostam de estar perto, gostam de se relacionar, ou eu sou aquele que as pessoas fogem de mim? Quando eu chego ali, todo mundo foge. O que eu preciso reavaliar em mim? Está difícil, eu não consigo chegar à conclusão lá no meu trabalho. Dobra seu joelho e vai orar. Senhor, que comportamento eu preciso mudar? O que está acontecendo? Porque às vezes a gente está sendo arrogante e não sabe. Muitas vezes a gente está sendo soberbo e não sabe. Muitas vezes na nossa fala, é uma fala muitas vezes que soa como soberba, como arrogante, e isso vai afastando pessoas. E depois a gente chora e não sei, que todo mundo me abandonou, É a história do idoso, muitas vezes, que termina sozinho na vida dele. Às vezes a gente vai ajudar, mas muitas vezes é o que ele plantou a vida inteira. Veio plantando indiferença, arrogância, soberba, o que ele vai colher? As pessoas vão se afastando. Eu não estou aqui justificando, está todo mundo certo, não. Mas a tendência natural é essa, principalmente o homem natural que não conhece Deus. Se toda hora se relaciona, o idoso ele é soberbo, ele é arrogante, ele é ignorante, a tendência é as pessoas ir diminuindo as visitas, diminuindo o relacionamento, no final da vida ele está sozinho. Muitas vezes alguém até já falou para ele isso e ele foi arrogantemente dizendo, eu sou assim. Você vai colher esse fruto aí. Não tem como plantar uma coisa e colher outra. Se você planta indiferença, inimizade, porfia, inveja, contenda, o que você vai colher? A gente precisa ser racional até para entender isso. Então, qual é o segredo? De novo, a humildade. Se você fez a autoanálise e não chegou a conclusão nenhuma, porque você bota um óculos bonitão para se avaliar, aquele óculos de praia, aí quando você olha para você, você se vê mais bonito do que é. Se você é desses que tem dificuldade de ver o seu próprio defeito, pede para Jesus trocar o seu óculos, botar um óculos de fundo de garrafa de 12 graus para você analisar todos os defeitos em você. Porque a gente olha para a gente é sempre a vítima.
A cultura de vitimização da sociedade faz isso em nós. Toda vez que a gente vai se relacionar, vai falar de relacionamento, a gente é sempre a vítima, já reparou? Lá no trabalho você é a pessoa mais doce, mais amorosa, e os outros estão sendo ignorantes com você. Na rua você é a pessoa mais simples, mais humilde. Na igreja você é o irmão mais amável, a fofura, e que todo mundo está um complô, uma conspiração contra você. Na igreja, em casa, alguma coisa está errada. Aí você vai e não consegue achar a solução. Se você já orou e também não conseguiu ouvir Deus, vamos conversar. De repente você ouve o pastor, o cônjuge. A gente fala mais abertamente. Porque Deus fala, e aí a gente finge também, finge demência. Não ouvi. Talvez tete a tete assim, né? Deus falando de outra forma, pode ser que a gente dê um impacto. Irmãos, isso é uma realidade. Às vezes a gente toma um caminho, isso aconteceu comigo, já dei testemunho aqui também, que a gente vai ficando soberbo e a gente nem percebe. Não percebe. Até que um irmão chegou para mim e disse, você é prepotente, você é soberbo. Aí toma a gente susto, né? Impacto. Aí vai ter duas ações. Ou eu paro de falar com o irmão, finjo que é ele que é coisa dele, ou eu analiso a crítica, chego à conclusão, realmente o irmão está certo. O Davi precisou do Natan. Chegar na frente dele e dizer, você errou, você pecou. A gente precisa desses Natãs. Eu fui numa oração na casa da minha vizinha, que tinha um missionário lá orando por elas. Aí eles me chamaram para ir lá, me juntar lá na oração lá. Aí eu fiquei sentada no muro enquanto eles estavam orando. Em dado momento da oração, eu me levantei para ir embora. Aí a pessoa que estava ali na oração falou assim, você espera. Aí eu disse, você espera. Aí ele terminou ali e veio assim, você se posicione diante de Deus porque você é um pavio curto. Deus manda te dizer que você tem que apagar esse pavio. Aí eu ainda quis me justificar, né? Vai para o joelho que Deus vai te mostrar o porquê que você é um pavio curto. Mas na mesma hora que ele falou pavio curto, Deus já me deu logo a revelação do que era, porque eu tinha um hábito, quando eu via alguma coisa errada, alguma pessoa vinha falar alguma coisa, eu já me irava com facilidade, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso me libertar disso. Mas foi preciso alguém, e isso ainda é algo na minha vida que eu luto para ser liberta disso. Eu luto todas as vezes que o meu eu começa a querer enfrentar essa dificuldade, eu já corro para um cantinho, já começo a orar e pedir perdão a Deus e falo, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu fui liberta pelo sangue de Jesus, eu não aceito. E eu luto, é uma coisa que vem sempre. O inimigo, ele bota mesmo, rapidamente. Aquela passagem de Davi, quando morre o filho dele, Absalão, e ele fica depressivo, né? Em casa. Ele, no palácio, ele vai para dentro. O povo que estava lá, que guerreou por ele, e que matou o Absalão, porque o Absalão ia matar Davi, a intenção de Absalão era essa, e Davi ficou muito triste e se recolheu. E o povo ficou sem saber o que fazer, porque a gente ajudou o rei, e o rei agora está triste. Até que Joabe vai lá e confronta Davi. E diz, então para você seria melhor que todo mundo tivesse morrido e teu filho tivesse vivo. Agora, se eu fosse você, eu ia lá, ia se confraternizar com o povo. Porque se você não fizer isso, amanhã não vai ter ninguém aqui. Como a gente precisa desses Joabes na nossa vida? Porque tem momentos que a gente precisa disso. Precisa de alguém que chegue e diga a verdade. Olha, está acontecendo isso, você está sendo dessa forma, e a gente precisa. Agora, o problema é como a gente vai recepcionar isso, né? Porque às vezes o nosso ego está tão inflado, a nossa soberba já tomou conta da mente e o coração, e a gente não consegue mais dar ouvido, e aí a gente vai dizer, quem é você, Joabe? Eu sou o rei. Quem é você, Natan? Eu sou o rei. Quem é você, irmão? Eu sou o pastor. Quem é você? Eu sou a mãe. A gente começa a se esconder atrás das prerrogativas, dos títulos, dos cargos, e aí já é um passo para a ruína. O próximo passo é a ruína, que diz a Bíblia. Deus nos exorta, nos avisa,
vai usar esses meios, vai usar o Paulo para exortar o Pedro, vai usar o Natan para exortar o Davi, o Joabe, e conosco é a mesma maneira. Vai usar pessoas para nos confrontar, para nos contrariar. Qual vai ser a nossa atitude? Né? Qual é a nossa posição? Esse é o ponto. Porque senão a gente afasta muitas pessoas. Quando nós somos assim, dessa maneira, pavio curto, a gente afasta muitas pessoas de nós. Então, eu vi ali a necessidade de orar algo para a minha vida, que até hoje eu oro por isso, pedindo a Deus mansidão. Eu tenho sempre pedido isso a Deus no meu coração, porque eu falo para Deus que eu quero ficar bem com Deus, mas eu quero ficar bem também com aqueles que estão ao meu redor. Então, há uma necessidade de orar a Deus pedindo esse espírito de mansidão, porque um pavio curto é muito difícil lidar com pessoas que se ira com facilidade. Eu mesmo me vi dessa maneira e eu sei que é muito ruim, mas a gente vai lutando e vai vencendo, né? Para finalizar aqui, irmãos, eu preciso só encerrar esse tópico e entrar em outro. Quer falar, irmão? Estava lembrando aquela questão dos imperadores, né? Os grandes imperadores, quando eles voltavam das batalhas, eles eram tão ovacionados, se sentiam tão grandes que eles tinham aquele servo que ficava do ladinho ali só para falar, ó, você é mortal, você não é um deus. A gente precisa de um desse, né? Irmãos, então esse terceiro tópico, ajuda a família. E aí eu vou encerrar esse terceiro tópico aqui e entrar o último, é bem breve, com o texto que está lá em João 19, versículo 25 e 27. Você deve ajudar a sua família, mamãe, papai. E aí não cabe as desculpas, né? João 19, 25 e 27. Gosto muito desse texto. Tá bom. João 19, 25 até o 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus está pendurado na cruz, perto da morte, para salvar a humanidade inteira, mas ele vê Maria chorando, sua mãe, e ele vê João, seu discípulo amado, também muito angustiado. E ele ajuda, né, os dois ali, no momento de dor. Maria, eis aí seu filho, João, tome ela por sua mãe. Que lição a gente tira desse texto, né? Dentre tantas, nós precisamos estar atentos aos nossos. Jesus estava ali na cruz, perto de morrer, mas ele está vendo o sofrimento intenso da sua mãe e do seu discípulo. E ele disse, toma ele agora, seu filho, toma ela como sua mãe. O que nós podemos fazer pelos nossos? O que a gente pode fazer? Como a gente pode ajudar? E muitas vezes não é só questão de recurso financeiro, não. O recurso financeiro nesse mundo vai ajudar bastante. Devemos ajudar. Mas a questão maior da nossa sociedade é a questão emocional. A nossa sociedade está doente. Não sou eu que digo isso. Está aí as estatísticas. O Brasil tem 30% de gente ansiosa com transtornos psíquicos. No Brasil, a cada 45 segundos, uma pessoa tira a sua vida. Estamos no setembro amarelo aí, né? Prevenção do suicídio. A cada 45 segundos. Só que para uma pessoa tirar a sua vida, tem 20 pessoas que tentaram tirar a sua vida. Então essa estatística é muito maior. Para cada pessoa que consegue um intento de tirar a sua vida, teve outras 20 tentativas. Então, se você for botar a estatística, é um número absurdo. Isso no nosso país. A nossa família. Nossa família está sofrendo, está doente, está angustiada. Por mais que eles se revistam numa capa ali, mas eles estão assim. E o que a gente pode fazer para ajudar? O que a gente pode fazer? Primeiro, doar-se. Essa é a primeira questão. Nós precisamos se doar para as pessoas. Só que a gente está numa individualidade tão grande, a gente não quer se aborrecer, a gente criou um estilo de vida tão complexo, tão egocêntrico, a gente está fechado em nós, que a gente quer o nosso passeio, a nossa forma, o nosso dinheiro, o nosso recurso, o nosso jeito, que a gente não olha mais para o outro. Vai exigir de você essa doação. Você precisa se doar para o outro. E hoje temos um monte de recursos, um monte de ferramentas que nos auxiliam nesse processo, né? A gente tem como interagir, tem como ligar, tem como mandar mensagem, que não resolve o problema, mas ajuda bastante.
É diferente de tempos atrás, que a gente não tinha como, né? Eu lembro que eu saía para o trabalho, minha mãe às vezes estava doente, para falar com ela, eu tinha que ligar para a vizinha, só tinha uma vizinha que tinha telefone na rua. Aí tinha que ligar para o vizinho, ninguém tinha telefone no trabalho, eu tinha que ir lá no chefe, só ele tinha uma linha externa, pedir a ele para ligar para o vizinho, avisar o vizinho, aí depois desligo, espero o vizinho lá na casa, ver se a minha mãe estava bem, volta, aí eu ligava para ele, não, está tudo bem, porque eu ia passar 24 horas fora. Era a maioria que pegou esse contexto de vida. Agora hoje, como é que faz? Temos facilidades, mas o que a gente está fazendo com essas facilidades? Está distanciando mais ainda. Curiosamente, a gente tem mais possibilidades e essas mais possibilidades acabam nos distanciando mais ainda. Então, que a gente observe isso. Deus tem essa expectativa de que a gente precisa ajudar os nossos. E a ajuda não é só financeira, ela é de presença, de conexão emocional, de ouvir. E às vezes o idoso, né, o pai, a mãe vai ficando idoso, a gente tem a tendência de deixar ele de lado, né? Deixar ele de escanteio. O cônjuge às vezes sai para se relacionar e fica cada um no seu celular e a gente já não convive mais com as pessoas. Enfim, o que a gente pode ajudar? Os filhos, os cônjuges, temos muito a fazer. A verdade é essa. Mas a gente precisa tirar o foco do nosso ventre e colocar no outro. Qual é o sonho do meu cônjuge? Qual é o sonho do meu filho? Como estão as emoções deles? O que ele pensa da vida? Qual é a visão de mundo que ele tem? Em que eu posso ajudar nesse processo? Certamente podemos fazer muito. Jesus, na cruz, viu o sofrimento da mãe e se preocupou. Ele estava salvando o mundo inteiro, inclusive eu e você naquele momento, mas ele também ajustou o foco dele para a mãe e para o discípulo amado. E a gente não tem essa incumbência de Jesus, não estamos pendurados numa cruz e não conseguimos dar a atenção com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que estão perto de nós. Então a gente precisa aprender mais uma vez com Jesus. Para finalizar, Lucas 17, 32. Então, o último tópico é uma advertência de Jesus, né? Então, falamos aí de saber dividir o tempo, de perdoar, de ajudar a família, e agora, uma advertência de Jesus, Lucas 17, 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Esse contexto aí do lembre-se da mulher de Ló é o contexto dos últimos tempos. Se você observar aí, no versículo 34, está assim, ó, digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. O que Jesus está querendo dizer com isso? Lembre-se da mulher de Ló. E naquele dia, uma vai estar na cama, uma será levada e a outra ficará. Se estão os 2 numa cama, marido e mulher, obviamente. Um vai ser levado e o outro fica. O que Jesus está querendo dizer? A salvação é individual. Então não adianta se apoiar no marido. Jesus, eu não sirvo você, porque sabe como é que é meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho? Nós seremos julgados individualmente. A gente precisa ter essa consciência. Nada, absolutamente nada, pode impedir você de ter relacionamento com Deus. Nem o cônjuge, nem o pai, nem o filho, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada te separa do amor de Jesus. É o que está escrito lá em Romanos. Nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada. Só a palavra do pastor, que te magoa e você acaba abandonando Jesus. Só a atitude de um irmão. O texto é claro. Então, advertência de Jesus. Cuidado, porque para a gente não cair nesse laço, nessa cilada, e acabar não servindo a Deus e colocando a culpa na mulher que tu me deste, no homem que tu me deste, no pai que tu me deste, na mãe que tu me deste, e achando que isso vai justificar diante de Deus. Não vai. No final das contas, vai ser salvo aquele que se relaciona com Jesus. Então não dá para dizer, esse que foi tomado
e esse que ficou na cama, não adianta que ele vai dizer assim, mas Senhor, tá vendo, eu não consegui servir porque o outro, porque o filho, não vai ter justificativa. Então a gente tem essa consciência. Por mais que você ame seu filho, por mais que você se doe para o seu filho, ele não pode ser um impedimento para você se relacionar com Deus, para você executar a obra de Deus. É isso. Por mais que você ame seu cônjuge, ele não pode ser um impedimento. O seu relacionamento com Deus está acima. E aí eu volto no texto que eu li, né, finalizo com ele, que eu li logo no início. Quem amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, seu irmão, seu filho, quem amar mais eles do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Amém? Acho que ficou claro aí os ensinamentos de Jesus a respeito da família, né? Bastante coisas. Não dá para a gente explorar tudo, obviamente, porque tem algumas atitudes, inclusive, de Jesus que também são, mas a gente vê aí ao longo de outros ensinamentos. E na semana que vem a gente vai entrar no assunto dos ensinamentos de Jesus a respeito do nosso relacionamento com Ele, com o Pai, com o Espírito, enfim, como a gente tem que ser um cristão. O que Jesus espera de nós, como cristão, né? Como a nossa espiritualidade, se é que eu posso usar essa palavra. Vamos nos despedir dos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a todos.